Bom dia, Mike Ramos mais uma vez aqui. Bom, eu também queria desejar não só um bom dia, mas a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, né? A graça, essa palavra é interessante porque esse é o principal objetivo do livro que nós vamos ler agora, e o capítulo 1. Então a proposta, queridos, é tentar aqui de uma forma breve, sem ser exaustiva, cansativa, compartilhar com os irmãos um trecho sagrado, está contido aqui nas Escrituras Sagradas, de 1 Pedro, né? Do capítulo 1, eu não vou ler todo o capítulo, não vou convidar os irmãos para ler todo o capítulo e depois discutir versículo a versículo, porque senão vai ficar muito cansativo. Então vou fazer o seguinte, eu vou lendo, e à medida que eu for lendo, a gente vai discutindo os pontos mais interessantes, né, do livro. E entenda que eu vou tentar ser, né, o mais resumido possível dentro do tempo, também para não cansar, como eu falei. Porém, você, querido, pode continuar, né, ruminando, né, a palavra. Você pode continuar lendo, relendo, porque o objetivo principal é que através desta palavra que a gente vai inserir, que a gente vai agora absorver, a gente possa praticá-la. E é bem verdade que nós vivemos um momento bem complicado, delicado ultimamente no nosso mundo, e talvez isso aqui vai lhe dar um ânimo maior para você entender qual o principal objetivo nosso enquanto cristãos, crentes em Cristo Jesus, aqui neste planeta. Amém? Então, acompanhe comigo. 1 Pedro, no capítulo 1, primeiro versículo diz assim: Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia. Primeiro interessante aqui, irmãos, já vou logo pelo primeiro aqui, que Pedro é aquele mesmo, aquele que era pescador, ignorante, temperamental, enfim, mas que depois que teve um encontro com Jesus Cristo, teve uma mudança radical na sua vida. E primeira aplicação prática, encontrou Jesus, tem que mudar radicalmente. Você vai do jeito que você está, mas você tem que querer a mudança porque Cristo é uma nova perspectiva na sua vida. Então, precisa ter uma mudança. Tá? E ele deixou ou não deixou, ele tornou-se não só pescador de peixes, mas também pescador de homens. Bom, e aqui, queridos, o interessante é que ele usa a expressão peregrinos, né? Então, aqui já vai uma primeira coisa que é interessante desse texto, que ele está falando a várias pessoas que são cidadãos do céu, né? E que têm a sua vida assegurada no eterno. Então, olha que coisa interessante. Pedro, aqui, ele estava preocupado com os irmãos que estavam, né, dispersos. Quando fala dispersos, em lugares diferentes, mas Pedro mesmo assim, da onde ele estava preocupado com seus irmãos. Olha que coisa interessante para os dias atuais, onde todo mundo está aí, né, em suas casas, no momento de quarentena, mas tem que existir essa preocupação de nós como cristãos buscar, né, alimentar, deixar os irmãos cientes de que a graça do Senhor, né, ela é que vai nos manter firmes. Nós temos que viver firmes na graça. Então nós temos que usar de vários meios. A gente não está podendo se reunir nos templos, não tem problema, né? Desde que nós façamos a nossa parte em mostrar para os irmãos que vale a pena viver na graça e nós somos cidadãos dos céus passando por um momento aqui na terra. E ele continua mais. No versículo 2 ele diz: escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Outra coisa interessante, ele já começa a deixar claro aqui que o propósito inteiro da vida cristã, ele está laudeado, respaldado, alicerçado na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, ela é composição absoluta de uma vida cristã.
Então, que você possa entender isso. E ele continua. No terceiro ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E interessante aqui, querido, ó, esperança, todo mundo fala, né? Esperança, todo mundo, fazem até programas com o nome Esperança. Mas esperança para o cristão sincero não é apenas um desejo ilusório ou expectativa idealista, mas absoluta convicção de fé. Esperança não é só, não, eu espero. Não, meu irmão. É convicção de fé, de que ele prometeu muitas coisas para a gente e essas coisas prometidas elas vão se cumprir. Então não viva ou não entenda a esperança como uma coisa idealista, de que vai acontecer apenas, eu sei que não, é uma convicção. Eu tenho uma esperança de que aquilo que foi prometido por ele vai acontecer. Então, é isso que ele está querendo deixar claro. Então, que a gente possa entender isso. Nós temos o privilégio, né? Que aquele que é crente, ele tem o privilégio de ter, né, isso em sua vida. Então, que a gente possa mentalizar bem. E o quarto ele diz: para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para vós. O quinto ele diz que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Queridos, aqui é interessante, né? Porque a salvação, ela tem 3 aspectos. Ele deixa claro aqui. A justificação, né? Quando aceitamos a graça salvadora do sacrifício vicário de Cristo, né? Na cruz. A santificação, né? O processo de nos tornarmos mais semelhantes ao Senhor Jesus ao longo da nossa caminhada na terra. E, finalmente, a glorificação, que é o encontro definitivo com o eterno. Então, olha que coisa interessante. Justificação, santificação, né? E glorificação. Então, primeiro aspecto, justificação. Né? Somos justificados por aquele sacrifício. Santificação é um processo, querido. Veja bem, santificação, né? Quando eu sou santo, quando a Bíblia menciona que nós somos santos, quer dizer que nós somos santos de separados. Cuidado para a gente não confundir essas coisas. Porque tem muita gente que confunde. Eu sou santo. Santo só existe um, é Cristo. Nós somos santos sim, de separados. Quando se fala de santificação, de santidade, é um processo que nós estamos enfrentando enquanto nós estivermos na terra. Porque a gente vai se santificando, buscando ser cada vez mais semelhante a Cristo. E o último é a glorificação, que é o encontro, que aí é a convicção de fé. A esperança que eu estou falando, né, é essa convicção de fé. Que a gente tenha convicção de fé, que é essa esperança de nós encontrarmos a Cristo no momento de glorificação. Então, é isso que tenta o irmão Pedro aqui, tenta deixar claro àqueles irmãos que estavam dispersos ali. E vamos continuando. Portanto, nesta verdade, exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Olha aí. Assim acontecerá para que a sincera realidade, a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pois, mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo, neste momento credes em sua pessoa e exultai com indescritível glorioso júbilo. Olha que coisa interessante essa parte aqui, né? O próprio Jesus, após sua ressurreição, né, e na presença dos apóstolos, já se havia congratulado
com as pessoas que no futuro mesmo, sem conhecê-lo pessoalmente, nem terem visto suas obras maravilhosas pela fé, iriam crer em sua pessoa e palavra, convertendo-se de todo o coração a Deus. Então, olha que coisa aqui, né? A pessoa exultai com júbilo, pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa, exultai com indescritível e glorioso júbilo. Meu irmão, isso é fé. Isso é convicção de fé. Você sem nem ter visto, nós nem sem ter visto, mas algo dentro de nós nos faz crer que o Senhor existiu e que este crer nos faz amá-lo. E quando nós amamos a Cristo, o que o Pedro está dizendo aqui é que isso nos faz acreditar, crer plenamente, sem sombra de dúvida, sem reserva nenhuma nele. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso, né? E ele continua: porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Olha que coisa linda. Você está exercitando, né? Ou seja, realizando o alvo da vossa fé, né? De todo o vosso ser. Então, tudo que você tem, você exercita nessa fé em Cristo Jesus, né? O 10 ele diz: foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Uma outra coisa, querido, a Bíblia ela não tem 27 livros, né? A Bíblia ela tem muito mais livros, né? São 66 livros. Então, ela é toda cristocêntrica. Olha que coisa interessante. Pedro, né, aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento, em uma das suas cartas, e se você pegar quase que todas, eles sempre vão fazer essa referência entre o que foi pregado lá no Velho Testamento e o que está sendo concretizado no Novo Testamento. E a gente precisa entender isso. Tem gente que esquece o Velho Testamento como se não fosse Bíblia. Meu irmão, a Bíblia é o conjunto desses todos os livros. E se você entender, ou buscar entender, você vai ver que a Bíblia, ela toda faz apontamento a Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Então ela é altamente cristocêntrica. Então para com esse negócio de excluir o Velho Testamento e ficar apenas no Novo Testamento. Tá errado, querido. Você precisa entender que a Bíblia ela é completa e ela é toda cristocêntrica. Agora, claro, faça, né, a leitura entendendo época, contextos, enfim, tudo isso, mas não entenda ou não exclua uma parte dela, porque ela é completa. Amém? Eu achei interessante isso, que Pedro faz essa referência, né? E aí ele vai, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam àquelas aflições. Ele está referindo aqui ao Espírito Santo, né, querido? Porque Cristo enviou, né? Ele realizou a obra, né, na terra por meio dele. Os sofrimentos e aflições vivenciados por Jesus Cristo em sua peregrinação pela terra, né, são uma ilustração viva, né, dos nossos desafios e provações. Tá? Contudo, todos os crentes sinceros ligados à videira são beneficiados com a companhia diuturna de Deus, com todas as glórias reservadas aos seus filhos. Olha que coisa interessante. Então ali era um indício. Como é que pode? Né? Cristo ele viveu tudo aquilo que ele viveu, realizou tudo aquilo que ele realizou. Tudo, claro, por intermédio, né, do Espírito Santo, né, do Espírito de Deus, porque ele era homem, mas era homem cheio do Espírito. Era carne e osso, como nós somos, mas tudo realizado pelo Espírito, né? Ele era alguém que tinha essa necessidade de alimentar o Espírito como nós temos, mesmo sendo Deus. E aqui também é mais um indicativo para que nós saibamos o seguinte: como é que Cristo passou
por muitas dificuldades, provações, e nós, achamos que não deveremos passar. Achamos que, não, eu agora que tenho Cristo, agora é só bênção, só mar de rosas, não tem dificuldade, nada se achega a mim. Não. Quem ensina isso por aí, meu amigo, minha amiga, me desculpe, mas eu acho que está um pouco equivocado. Porque o fato de nós termos Cristo em nossa vida, isso não quer dizer que nós não vamos passar por algumas provações. Até porque está escrito, no mundo tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, foi isso que Jesus falou. A gente vai sim passar por dificuldades e provações. Só que essas dificuldades e provações, nós sabemos que vamos passar, mas temos a convicção e a certeza de que vamos passar, não vamos permanecer nelas. E é isso que ele está deixando claro aqui aos irmãos. Ele está dizendo assim, olha, se Cristo passou, isso já é um indício de que nós também iremos passar. Mas como Cristo venceu, também eu e você vai vencer, querido. Glória a Deus. Eu e você vai vencer. Estamos passando por um momento delicado no nosso mundo. Está todo mundo de quarentena. Está todo mundo preocupado com o vírus aí que tem assolado a humanidade. Mas veja bem, você vai passar. Esse vírus vai passar, e quando passar, nós iremos nos reunir novamente, nós iremos fazer menção no nome do Senhor e mostrar que Ele é Deus e jamais perde o controle da situação. Amém? Vamos lá. O 12 ele diz, a eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas, por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante ao Espírito Santo, enviado dos céus, assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Olha que coisa interessante, Ele faz aqui, novamente, Pedro ele faz aqui esse paralelo, entre a geração dos profetas, que no caso é o Antigo Testamento, e a igreja no Novo Testamento, Então, veja só. Então, por isso que, mais uma vez, você não tem que ignorar uma parte da Bíblia. Você tem que aceitar toda a Bíblia. Olha só, Pedro está fazendo aqui uma referência daqueles que pregaram, que anunciaram primeiro, lá no Velho Testamento, que são os profetas, com o que está sendo realizado, no Novo Testamento. Então, você precisa entender isso. Por favor, O Evangelho engloba a mensagem profética junto com sua realização histórica. Então, como eu disse, é o Evangelho. Todo esse processo é tão impressionante que Pedro usa a expressão grega original para descrever o sentimento da grande ansiedade. Porque, assim como eu e você, queridos, os profetas lá, o povo lá no Velho Testamento, ele ansiava por essa promessa feita desde o Éden. Então todos ansiavam, estavam ansiosos para que a promessa de Deus fosse cumprida e que o Salvador viesse e estabelecesse as promessas de Deus, como veio Jesus Cristo. Tá? E aí no 13 ele diz, assim sendo, estáis com a mente preparada, prontos para agir, alertas de depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinheis outrora, quando vivias na ignorância. Olha que coisa interessante. Os cristãos sinceros são filhos do Pai Celestial, adotados na família de Deus e herdeiros com Cristo primogênito. Os cristãos são os únicos que recebem a autoridade filial e podem orar. Pai nosso que estás no céu. Então aqui ele está dando um alerta. Não se amoldeie, como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde. Ou seja, como nós que encontramos a Cristo, que vivemos Cristo, agora estamos dentro da obediência de Deus, não permitamos que o mundo comece a moldar novamente o nosso caráter, porque nós fomos transformados e estamos buscando essa santificação. O 14 ele vai dizer,
Como filhos da obediência, não, já falei essa, mas o 15, porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Tudo. Então nós temos que ser santos. Porquanto, 16 diz, porquanto está escrito, sede santo porque sou santo. Ora, o 17 diz, ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. O temor reverente. Né? Que coisa interessante esse termo, né? Temor, né, reverente. Tem de fato esse sentido de um respeito absoluto, né? Esse temor reverente é um respeito absoluto. Pai que é grandioso em amor, poder ao mesmo tempo severo e intransigente quando ao que é saudável, bom e correto. É aquela velha história, né? Deus é amor, nós sabemos, mas ele também é justiça. Ele é um Deus justo. E quando eu falo justiça, queridos, né? Justiça para condenar as pessoas, não. Porque é interessante, eu vou até abrir isso aqui. Porque quando diz assim, Deus é justiça, até a entonação da gente, a gente muda, né? Tipo assim, ó, Deus é justiça. É uma expressão de condenação. Não sei se você já percebeu, querido, mas se você analisar bem, quando a gente diz assim, Deus é amor, né? Deus é amor, mas também é justiça. Calma, querido, não precisa fazer essa cara de condenação. Quando a gente diz que Deus é justo, quando Deus é justiça, é de ser justo. Então, é isso que é ser justo. A justiça não é apenas para condenar. Eu não sou, né, expert em direitos, em direito, né, penal, seja lá qual for. Não sou aqui da área da advocacia, mas muitos que vão me assistir, sim. Mas a justiça não está só para condenar, né? A justiça está para exercer o papel, né, como o próprio nome diz, de ser justa em determinada situação. Se é para condenar, se é para absolver. Então, ela tem essa característica. Então, quando a gente diz que Deus é justo, é porque ele age com justiça. Se é seu, é seu. Se não é seu, não é seu. Se você está agindo correto, sendo justo. Se você está agindo errado, eu vou mostrar a você que está sendo errado. Então, é isso que ele está deixando claro aqui, né? Que esse temor irreverente, né? Ele é intransigente mesmo. Então, assim, é grandioso em amor e poder, mas ao mesmo tempo severo. Então, ele quer que nós cumpramos, né, a sua palavra, os seus ensinamentos. Então, e ele é severo com isso. A gente não pode falhar, né? Porquanto estáis ciente de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatado do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, né? Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. O sacrifício, né? Então aqui mais uma prova. Então, meu irmão, foi sangue derramado que nos comprou. Foi sangue derramado que nos permitiu estar falando sobre esse amor. Não foi ouro, não foi prata, não foi bilhões de dólares, não foi petróleo, não foi nada disso. Foi um sangue sem mácula, sem pecado, sem erro, que foi derramado na cruz do Calvário. Isso não tem um valor inestimável. Isso não tem preço. Nem que se você juntasse todos os tesouros da terra, todo o dinheiro do mundo, seria capaz, ou será capaz de se comparar ao valor inestimável de um sangue derramado sem mácula por nós. Conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Olha que coisa interessante. O apóstolo afirma aqui que Cristo estava com Deus desde a fundação do universo. E a gente sabe disso. Aguardando o desenrolar da história e o momento mais oportuno para revelar seu Filho como a única possibilidade de salvação da humanidade. Então não tem jeito. A salvação é em Cristo, querido.
E ele estava lá desde o princípio. Vá lá em João. Era o verbo que se fez carne. Ele estava lá desde a fundação. Então a salvação está em Cristo Jesus, o homem incomparável. Não adianta, você pode bater os 4 cantos deste planeta. Você pode absorver todos os livros de autoajuda. Você pode mergulhar em todas as filosofias existentes. Você pode adentrar em todas as religiões, das multireligiões existentes neste planeta. Não adianta. Porque só existe uma pessoa capaz de trazer a paz, a salvação da sua vida. Lhe levar a um lugar jamais habitado, mas por homens, mas vai ser habitado por nós, que é o céu. É só Jesus Cristo. Entenda. Aqui pregamos a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Né? Então, não é uma questão de religião, de religiosidade. É uma questão de servir, de reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. É isso que eu prego. É isso que eu deixo claro. Amém? E é isso que Pedro aqui nesta carta está cada vez mais deixando claro aos irmãos que estavam dispersos também, como talvez não na mesma proporção que a gente, mas vivendo de uma maneira semelhante a gente, triste, desanimado e agora desesperançado, mas Pedro está preocupado com isso. Em dizer para eles, queridos, espere mais um pouquinho, se agarre aí na graça, na convicção de fé, porque isso vai passar. E logo o sol vai raiar e a gente vai estar com Cristo. Por intermédio dele, credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amais uns aos outros de todo o coração. É uma ordem expressa aqui, né? E aqui eu resumo nisso. Isso aqui é uma ordem expressa. Amai-vos uns aos outros. Isso é mandamento. Não de forma fingida, mas de forma sincera, de todo o coração. Isso aqui nada mais é de que uma ordem expressa de Jesus. Amai-vos uns aos outros, de todo o coração, de verdade, sem fingimento. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Olha que coisa curiosa. É a história do semeador que saiu a semear. Essa semente é aquela semente do semeador que caiu na boa terra, que foi você. Caiu na boa terra e ela está produzindo. Ela tem que produzir. Eu não tenho dúvida que ela já está produzindo. Mas que permita, que nós possamos permitir que o Espírito Santo venha regá-la todos os dias para que ela possa dar cada vez mais frutos. Porque ela é uma semente que ela não vai perecer. Olha que coisa curiosa. É uma semente que ela, como caiu na boa terra, ela vai continuar dando fruto. Ela vai continuar produzindo. Ela não vai morrer. É uma semente que vai gerar outras sementes. Amém? O 24 diz, porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória, como a flor da relva. A relva murcha e cai, a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi evangelizada. Olha que coisa aqui, no finalzinho desse capítulo 1, queridos, e eu estou encerrando, né? Ele diz aqui que mas a palavra permanece para sempre. Esta é a palavra que vos é evangelizada. E é claro isso, porque a própria Bíblia menciona. Passarão céus e terras, pode passar tudo. Destrói tudo. Só o que não pode passar, ou que não vai passar é a minha palavra. Queridos, que você possa, espero ter contribuído para vocês aí um pouco dessa exposição,
Sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Então, que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando a vida de vocês e que nós possamos continuar nos alimentando, vivendo a verdadeira graça do Senhor, sobre a qual, nós devemos viver firmes. Esse é o grande propósito. A graça para que nós possamos viver firmes. Então, assim como o apóstolo Pedro tentou, ou buscou deixar os irmãos ali naquele momento cientes dessa esperança, assim também aqui eu tento mostrar um pouco através do Espírito Santo de Deus que a nossa esperança, ela não pode ser apenas uma esperança idealista, ilusória, mas uma esperança convicta de que tudo vai passar e tão brevemente, ou melhor dizendo, nós iremos buscar um momento glorioso com Cristo. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Quero fazer só uma breve oração e dizer assim: querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso de compartilhamento da Tua palavra aos irmãos. E que nós possamos aplicar, Senhor, todas essas verdades que estão contidas na Tua palavra no nosso dia a dia. E que nós possamos amar, não de forma fingida, os nossos